Psicologia social. Processos básicos do comportamento, linguagem e percepção. Disciplina elaborada pela professora Kênia Fontoura. Olá, aluno! Neste encontro, vamos estudar dois processos básicos do comportamento humano: a linguagem e a percepção. Como vimos no nosso primeiro encontro, é através da linguagem que o indivíduo recebe informações que vão construir sua visão de mundo, seus sistemas de valores. Segundo o dicionário UAS, a linguagem é qualquer meio sistemático de comunicar ideias ou sentimentos através de signos convencionais, sonoros, gráficos ou gestuais. É muito comum que a linguagem seja considerada somente como grupo de códigos falados. Isto ocorre porque a sociedade pensa com base naquilo que considera normal, ou seja, sujeitos falantes. Por isso, a partir do conceito que vimos, é importante percebermos que a linguagem se consolida através de diferentes formas de expressão, seja com gestos, desenhos, escritos ou com a própria fala. Nos diferentes grupos, existe uma adaptação desta atividade, que é a componente do que chamamos de identidade social. No caso dos deficientes auditivos, podemos perceber o método Libras como forma de comunicação. Não pensar nas várias formas de linguagem é uma maneira preconceituosa de considerar a sociedade e seus grupos. Historicamente, a função da linguagem, independente de sua forma, é organizar os diferentes grupos sociais. Com a evolução do homem, os códigos tiveram que ser atualizados. À medida que a sociedade foi evoluindo, a linguagem ficou mais complexa. O psicólogo Lev Vygotsky, em seus estudos, definiu que o homem é uma manifestação de uma totalidade histórico-cultural, tendo a linguagem como instrumento imprescindível para o desenvolvimento da consciência de si e do social. Você saberia conceituar percepção? Vejamos o que diz o dicionário Wise. A percepção é o ato ou efeito de perceber, a faculdade de aprender por meio dos sentidos ou da mente. A partir do conceito, podemos dizer que a percepção consiste em um conjunto de atividades cerebrais que tem como função apreender uma informação. Aqui o aluno pode ficar com a seguinte dúvida: a percepção e a sensação são a mesma coisa? Convidamos a professora Kênia Fontoura para explicar. Uma questão importante: sensação e percepção. Comumente as pessoas tendem a confundir essas duas questões, né? Essas duas habilidades humanas, diríamos assim. De uma forma bem clara e bem simples, quando eu digo simples eu não quero dizer simplista, de uma forma bem simples, sensação é uma coisa que está ligada à questão orgânica. A sensação de fome, por exemplo, ela é orgânica. A sensação de medo também ela é orgânica. A percepção é diferente. A percepção, ela inclui toda a nossa vivência, todo o nosso contexto social, todo o nosso ensinamento que veio lá desde a família, desde a escola, dos nossos grupos de convívio, a gente acrescenta dados para essas nossas percepções. Então, eu percebo que eu estou com fome a partir da sensação que me vem. Agora, a forma como cada um vai trabalhar essa sensação do medo, por exemplo, que é mais fácil de a gente dizer, como a minha percepção vai trabalhar a sensação do medo? Vai ser em função dos meus aprendizados familiares, escolares, em outros grupos, é que eu vou poder trabalhar esse medo. Então, tem pessoas que vão reagir de uma forma mais assustada, até mesmo de pânico, enquanto outras não. Elas vão conseguir dar conta desse processo do medo, em função da sua percepção. Um ponto relevante da percepção é o seu caráter seletivo. Se observarmos à nossa volta, veremos que estamos imersos num campo de estímulos. E por que não captamos todos eles? Esta explicação encontramos na chamada seletividade perceptiva, conceito que afirma que o ser humano só absorve uma pequena parcela dos estímulos que o cercam. Vamos pensar num exemplo.
Quando estamos assistindo a um programa de TV que nos interessa ou quando submersos numa leitura agradável, temos a sensação de que nos desligamos do resto do mundo. Esta sensação está intimamente ligada com a nossa atenção e significa que seletivamente estamos concentrados em determinados aspectos, deixando outros de lado. A ação de eleger estímulos está diretamente ligada com as relações sociais. Um exemplo disso é o preconceito em relação a etnias, gêneros, opções sexuais. Este só percebe esta característica num outro sujeito. Para o preconceituoso, um homossexual, por exemplo, não pode ser um ótimo profissional, um bom filho. Seu Antônio, nós estamos apaixonados. E eu e a Leide queríamos pedir a bênção de vocês. É Dirceu. É Dirceu o nome dele. Meu filho, você acredita nele? Mãe, eu nunca conheci uma pessoa que nem o Matias. Eu não entendo essa coisa desse moleque. A gente já tá muito velho para saber o que é certo, Antônio. Se é mesmo querer de Dirceu, que mal tem. Aqui dentro, eles que façam a sem-vergonhice que quiserem. Meu filho. A percepção é influenciada por dois grandes grupos de fatores, os internos e os externos. Os fatores internos são divididos em três aspectos: a motivação, a experiência anterior e o fenômeno social. É fato que prestamos muito mais atenção a tudo que nos motiva, que nos traz sentimentos bons, do que as coisas que não nos interessam. Podemos perceber também que aquilo que já tivemos contato, que conhecemos, acaba por nos cativar mais. É comum deixarmos de lado coisas que nunca vimos antes. Podemos entender ainda que o indivíduo percebe aquilo que seu meio social identifica. Um famoso livro em Portugal pode nunca ter sido lido no Japão. Para um exercício, vamos observar a imagem. Você enxergou um vaso ou duas faces se entreolhando? Vamos conhecer os fatos externos, que são influenciados pelos seguintes aspectos: intensidade, contraste, movimento e incongruência. A percepção pela intensidade justifica o fato de carros de bombeiros, viaturas policiais e ambulâncias terem sirenes insistentemente altas. São veículos que precisam ser facilmente identificados. O aspecto contraste pode ser identificado, por exemplo, nas cores vivas percebidas em sinais de trânsito. O fator movimento se constitui em um elemento principal no despertar da atenção. Podemos perceber isso nas crianças, que reagem mais facilmente a brinquedos que se movem. E, por fim, podemos identificar a percepção pela incongruência, que justifica o fato de prestarmos mais atenção às coisas absurdas e bizarras, que é o que é normal. No processo que estamos estudando, encontramos tipos diferentes de percepção. Vamos nos focar em três: a percepção visual, a auditiva e a tátil. Nos seres humanos, os sentidos mais desenvolvidos são a visão e a audição. Durante muito tempo, estas orientações foram fundamentais à sobrevivência da espécie. O homem utilizava estes sentidos na caça e na proteção contra predadores. É por esta razão que as artes plásticas e a música foram as primeiras manifestações artísticas desenvolvidas por todas as civilizações. Vamos observar outra figura. O triângulo de Canisa demonstra o princípio do fechamento. O que tendemos a ver é um triângulo branco sobreposto à figura, como uma estrutura completa e fechada. Porém, a sugestão da imagem se dá por falhas nas demais formas que compõem a figura. Observe novamente.
A identificação visual é a forma mais estudada pela psicologia da percepção. Ela engloba outras maneiras de identificação, como a percepção de formas, de relações espaciais, de cores, a percepção de intensidade luminosa e de movimentos. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata. Non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso. I have a love the same as you, one that I know will never leave me. It doesn't matter what I do, I know this love will never deceive me. It doesn't matter how I go, oh, on the peace I know, but now it's here to make me love again. È una musa che ci invita. I know nothing could be sweeter. Attraverso un pianoforte, la morte è lontana. Io vivo per lei. Girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo. I can hear the music. Vivo per lei dentro agli hotel. Something deep inside is vivo per lei nel vortice. A percepção auditiva é a nossa capacidade de identificar sons pelos ouvidos. Ela está diretamente relacionada com a música e se compõe a partir de uma estrutura, uma forma e um fundo. O fundo é visto aqui como a melodia, o acompanhamento. Esta percepção reúne outras maneiras de identificação: a percepção de timbres, alturas, frequências. Vamos estudar a percepção tátil. O tato é o sentido por todo o corpo e pode ser traduzido como a capacidade de reconhecer a presença, a forma, o tamanho e a temperatura de objetos que estejam em contato com a pele. Ele é importante para o posicionamento do corpo e a proteção física. É através dele que indivíduos com deficiências visuais aprendem a leitura do método Braille. Red light. Hold it. Taking too long. Shit, Colonel! 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 Shit, you right? How are you doing? Take the cane. I gotta take a piss. Take the cane, Colonel. Happens to the best of us. Colonel, we're on Park Avenue. You can't go to the bathroom. Perfect place. You get arrested? Never been housebroken, Joe. Oh! Colonel. Oh. Shit! What's the matter with you, Colonel? What are you doing? What is it? Stand up. Come on. I'm tired, Joey. I'm tired. Give me all. Here's your cane. Take me back to the hotel, son. Na psicologia social, o estudo da percepção é de extrema importância, já que o comportamento dos indivíduos é baseado na interpretação que eles fazem da realidade. A percepção do mundo é diferente para cada um de nós.
Cada pessoa vê um objeto ou uma situação de acordo com os aspectos que têm importância para si. As condições do observador modificam o fenômeno observado. Neste contexto, podemos afirmar que o estímulo é sempre o mesmo. O que muda é a interpretação que se faz dele. Isto explica o fato de, nas figuras que apresentamos neste encontro, existirem formas diferentes de identificação. Aluno, comece a analisar estas percepções entre os seus amigos, colegas de trabalho e familiares. Neste encontro, estudamos a linguagem, a percepção e seus fatores determinantes. Tenha um ótimo estudo e até o próximo encontro.